L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal qui ne mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Bom, não caiu, que bom. E aí, pessoal? E aí, Matheus está aqui conosco hoje para o 15º, né? 15º é um número muito bonito, né? O 15º episódio para acabar com o juízo. Tudo bom, Matheus? Tudo ótimo. Inclusive, eu gostaria de parabenizar o seu vídeo de espera de elevador. Me lembrou muito a Rádio 4 da Laurinha Lero. Cara, é uma forte inspiração, né, cara? É uma forte inspiração. Um dia, quero ser tão bom quanto ela. Quero fazer... Você viu o último episódio dela? O último ainda não. Ela fez um... Cara, é isso, né? Eu gosto muito que ela tem uma saga de trabalhar antes do trabalho. É bem meu tipo de trabalho, assim, né? Que ela tá, tipo... Ela fez o contrato com o Spotify e tá assim, todo final de episódio, né? 9 já foram, só faltam não sei quantos. Cara, ela fez um release de um jogo de videogame, o Yakuza, não sei o quê. Cara, foi 5 minutos só falando do videogame, assim. É o tipo de trabalho que eu queria, assim. Mas era genial pra mim. E é o sugestivo, né? O capítulo que a gente vai falar agora, a sessão, né? Que são os nomes da história. Então, quem sabe aí, Laurinha Lero aí, ó, fazendo história no Spotify. Quem sabe aí, ó, para acabar com o juízo em voz alta no futuro. É verdade, cara, é um sonho, né? Um sonho que a gente tem implantado aqui, né? São como sementes de sonho que a gente tem implantado, né, Matheus? Um featuring, né? Um featuring, Laurinha Lero aqui. Mas vamos lá. Vou apresentar o Matheus a vocês. O Matheus é um cara que eu tô conhecendo agora, o que é uma satisfação enorme. É um camarada que, conhecendo mais a fundo agora, né? Ou superficialmente, um cara que escutou o podcast Para Acabar com o Juízo através do mecanismo de busca, né? Procurou lá o Antiédipo e achou essa pessoa que está falando com vocês, o Ian. E eu sei de cabeça, assim, né, de stalkear o cara no Twitter, que o cara é libriano, conversei um pouquinho com ele, o cara da engenharia, o que é muito legal de pensar, e mora lá na Grande Vitória, apesar de ser de São Paulo, né? Isso mesmo, Matheus? É isso aí, eu sou São Caetano do Sul, lá do ABC. Mas eu tô aqui já tem alguns aninhos já. Praticamente um capixaba diluído aí no Espírito Santo. Teve um estrondo aqui, alguma coisa que caiu lá em cima. Pô, mas e aí, como é ser um capixaba diluído? Você gosta aí da terra? Dizem que é área dessa terra aí, dizem que não é muito jogo, não. Com o tempo a gente se adapta, né? Não tem muito segredo, não. O negócio é se envolver e participar aí do que tem para fazer. Tá certo, tá certo. Eu gosto da praia, não consigo negar que gosto muito do litoral. Querido, vamos então dos nomes da história. Eu vou colocar o alarmezinho de praxe, 30 minutos, beleza? Beleza. A gente trocar aquele lero. E vamos lá, vamos ver o que sai disso, né? Opa, eu sempre erro o despertador, né? Impressionante. Tipo, eu botei... para 2h30, acabei... Um lápis de linguagem, só coloquei 11h46. Aqui. Xablau. Pronto. Bora lá, cara. Se me permite, com licença, Matheus, com licença, ouvintes, ouvintas. 1.3.4, os nomes da história. Vou até botar o microfone aqui pertinho. Foi o que Klossowski mostrou admiravelmente no seu comentário de Nietzsche, a presença do estímulo como emoção material constitutiva do mais elevado pensamento e da mais aguda percepção. Aí tem uma gigantesca nota de rodapé aqui, né? Vamos embarcar isso aqui. Nota 19, Pierre Klossowski, que morreu em 2001, 1905 a 2001, Nietzsche, o ciclo vicioso, nota do tradutor, né? No capítulo a gente tem uma nota do tradutor dentro da nota de rodapé, muito inception de notas aqui. No capítulo intitulado Experiência do Eterno Retorno, ao tratar a estímulo como uma certa tonalidade da alma, como uma flutuação de intensidade, ao sabor da qual o pensamento do Eterno Retorno advém a Friedrich Nietzsche, como um brusco despertar, Klossowski anota a frase de Nietzsche que Deleuze e Guattari empregam parcialmente como título desse parágrafo. Todos os nomes da história, no fundo sou eu.
Bonito isso, né? Conferir Pierre Klossowski, Nietzsche, o ciclo vicioso, tradução brasileira, né? A mesma frase é anotada de outro modo no capítulo A Euforia de Turim, no qual Klossowski transcreve a carta de Nietzsche a Jacob Burckhardt, datada de 5 de janeiro de 1889. No fundo, cada nome da história sou eu. E aí, Matheus, até agora, muitos nomes da história, já sentiu empolgação aí? Já sentiu como todos os nomes da história, alguma vez? Na verdade, todos esses nomes da história também sou eu, né? Então. E a gente vai participando disso. Eu acho muito interessante essa abordagem do Nietzsche, que ele fala também, né? Das múltiplas almas que a gente tem, né? E os inúmeros eus que a gente pode ser e se tornar à medida que a gente vai se engendrando nessa vontade de potência, né? Sim. É verdade. Pô, aí, ó, falando com o Nietzscheano aí, tem um aforismo muito bacana lá no Além do Bem e do Mal, que ele fala de é preciso pensar a alma como uma construção social, ou como uma estrutura social de vivências de várias almas dentro de uma mesma alma, né? Então, é poder escapar um pouco dessa definição de alma como aquilo que não se divide, né? Nossa, o que é você, Matheus, como essência, o que é o seu Ian como essência, mas assumir esse caráter de pluralidade, tanto no nosso corpo, no presente, mas também entender que a gente, de alguma forma, advém, dadivado por esses inúmeros nomes da história que vieram, né? Todos os nomes da história que apareceram por aí. É como se fosse uma supressão do eu, né? E você se permitir ser todos ao mesmo tempo, né? À medida que você, sim, como eu poderia dizer, você tá vivendo e se permitindo viver tudo o que está acontecendo aí nessa sociedade, ou o próprio acontecimento em si, né? O encontro, diria. Bota fé. Eu acabei pensando nessa dimensão do encontro como, de alguma forma, essa vivência no agora, né? A vivência da intensidade, experimenta-se algo e sempre dá-se um nome a isso, né? De alguma forma, a gente cria as nossas ficções sobre nós mesmos. Só que, ao mesmo tempo, a gente é composto pelas ficções que a gente cria e por todas as ficções que a gente ouve também, né? Desde Dom Pedro I, Carlota Joaquina, mas também Zumbi, também Dandara, e todo mundo está aí, né? De alguma forma, são todas essas potencialidades que são os nomes da história, né? Passando por aí ao mesmo tempo. Sempre acaba caindo no campo da representação, né? E o negócio que eu tava pensando ultimamente é como é louco, como que a gente pensa através dessa representação, por exemplo. Nós nascemos no Brasil e aprendemos a falar português. O modo que a gente para pensar nessa representação de comunicação na língua portuguesa é totalmente diferente do japonês, assim, e a própria linguagem determina pensamentos diversos. Eu acho isso muito louco, sabe? Sim, total. Isso também é super, além de ser um pensamento muito seu, é um pensamento super nietzschiano também, né? Essa coisa de... E ele fala assim, o pensamento se reproduz muito. Se você vai ver pensamento muito parecido na Índia, na Alemanha, na Europa, porque a linguagem é muito parecida. Ela é muito estruturada com essa coisa de um agente da ação, uma ação e um objeto da ação, né? Então parece que as coisas são muito separadas. E aí ele brinca, né? Esse negócio de agente nem existe. Agente da ação nem existe, é uma multiplicidade de almas, na verdade, né? E nessa brincadeira aí, que só um parênteses também, o Klossowski vai escrever esse livro, eu tenho a xerox dele aqui, que é o Ciclo Vicioso, é um livro muito difícil, velho, ele dá umas boiadas, não no sentido de boi, né, mas ele dá umas viajadas sinistras, assim, e interpreta o Nietzsche no hardcore, ele mostrando um lado meio até escrotão do Nietzsche, assim, o Deleuze lendo Nietzsche, ele é mais simpático. Mas é um livro que, em resumo, vai pensar como foi possível para o Nietzsche pensar esse eterno retorno, né? A possibilidade hipotética de que todas as coisas vão acontecer de novo, né? De novo e de novo eternamente, né? Você já se deparou com essa questão do eterno retorno? O eterno retorno e o eterno retorno da diferença, eu já tinha uma certa introdução assim, a ideia do ritornello, né? Que Também. elas se complementam, na verdade, né? Aquela história de se você viveria essas coisas que você já vive novamente, seria uma maldição ou uma bênção, né? Não, esse aforismo é muito bonito, ele tá lá na Guerra Ciência, né? Ele pergunta assim, e se na sua hora mais silenciosa, Mateuzinho, Ianzinho, se eu estivesse ali no sofá, na lareira, aparecesse um demônio, um diabo, e falasse, essa vida como você a viveu até aqui, inclusive essa aranha, inclusive esse peidinho que você soltou, inclusive eu, você há de viver tudo de novo. E aí a gente pergunta, né?
Você rangeria os dentes e amaldiçoaria o demônio, dizendo que desgraça, filha da puta, devolve meu FGTS. Ou você se sentiria abençoado e se sentiria a maior da alegria de todos os tempos. Esse é o maior peso, essa é a maior escolha, né? Voltar de novo. Nunca vi nada tão belo. Nunca vi nada tão belo. E tem uma nota de rodapé lá no Etchon, cara. É que o meu mestrado foi Nietzsche, né? Eu gastei muito essa história. Ele falando assim, falando sobre a mãe e a irmã dele, cara. Olha que pesado, ele é mó misógino, né? Mas a mãe e a irmã dele parecem ser umas bichas bem bravas também. Aí ele vira e fala: atualmente só encontro um obstáculo, a minha hipótese do eterno retorno para minha vida. A minha irmã e minha mãe. Que cuzão. O bicho apanhou, e depois ficou 10 anos ali, né, cara? Ele ficou 10 anos tipo, em estado catatônico sendo cuidado pelas duas, né? Muito doido isso. Mas vamos lá, tá bem legal. Continuando, entre aspas, as forças centrífugas nunca fogem do centro, mas, de novo, se aproximam dele para, em seguida, se afastarem. São essas as veementes oscilações que abalam o indivíduo que se atém à busca do seu próprio centro e não vê o círculo do qual ele mesmo faz parte. Pois se as oscilações o abalam, é porque cada uma responde a um outro indivíduo que, do ponto de vista do centro inencontrável, essa palavra é inencontrável, ele não acredita ser ele próprio. Ó, eu acho que aqui está falando muito com o que você falou aí, de várias almas dentro de uma mesma alma, né? E vários encontros, várias abalações no mesmo ser que às vezes não se identifica com esse movimento, né? Com essa oscilação, né? Isso me lembrou também a sessão passada que foi comentado sobre a borda do círculo, sabe? A gente sempre está ali na borda, né? E realmente eu paro para pensar que na borda é região de energia, né? Região de intensidade. Então, quando você está adentrando ali, a tendência é ir para uma área mais estática, né? Quanto mais perto do centro, mais estático, né? Uhum. Quanto mais na borda, mais dissipado, né? É como uma mancha de óleo que no centro está concentrada e ela vai se espalhando, né? Existe muito isso na natureza, essa dissipação que é nas bordas que se definem as fronteiras, é na borda que se delimita, né? Por isso que eles têm muito essa pira com a pele, com a exterioridade, uma frase muito bonita, né? Que é o mais profundo é a pele. Que eu acho muito engraçado também, quando a gente repara a natureza, ela tende a querer se arredondar para economizar energia, né? Regiões de alta energia, por exemplo, espinhos, são coisas que machucam, né? Caraca, que viagem! Você tem mais sobre isso aí? O que você está pensando nisso aí? Eu tenho um complemento. Mas eu gostei desse exemplo do espinho. Você tem outro exemplo bom aí? Bom, agora sim eu acho que não, mas eu tava lendo um pouquinho sobre Emanuele Cote, da vida das plantas. O cara é bem espinosano, né, na referência dele, então eu acho muito bacana, assim, essa parte do Conatos, que ele fala do esforço também, né, de se manter a própria vida com a respiração aí, eu achei bem potente. Você estava falando de tempo e de eterno retorno de Ritornelo, né? O ritmo das plantas é todo outro, né? E é isso, o que é uma vida e o tempo de uma vida para você produzir uma espacialidade fixa, né? Que ao mesmo tempo é cheio de movimentos, assim, cheio de bordas, cheio de centros, mas esse negócio do espinho é muito legal. Tem um cara da psicologia corporal que chama Stanley Kellerman, né? Que é estadunidense, e ele fala não do círculo, mas fala do tubo. E o tubo é mais ou menos a vida em movimento. Ele fala assim, o formato do tubo ele é muito eficiente para a vida, deu muito certo na vida. Então pensa, né, todos os canalículos que vão transmitindo, e o próprio tubo também tem essa configuração, né, que quando ele precisa reter o fluxo, ele concentra e aperta. Estou imaginando, por exemplo, uma veia, né? Ou quando ele precisa expandir o fluxo de sangue, ele se dilata e se expande, né, e vai em direção ao fora, em direção às periferias, né? Sim. E o que é interessante aí vai ser a linguagem de um cara da engenharia falando, né? Não, mas aí que é importante. É que quando você reduz a área, a velocidade sempre vai tentar, né, manter esse fluxo. Você reduz a área, aumenta essa velocidade, né? Sim. Para ter uma vazão igual a uma área maior. E aí é a própria força, né, desse fluxo aí, desse fluido que está escoando dentro dessa geometria, que pode ser qualquer uma, né? Tubular, pode ser um tubo quadrado, um tubo circular também. Não, total. Eu acho que esse padrão, ele se reproduz muito na vida. Eu lembrei de um filme agora. Não sei se você já assistiu um filme chamado Febre do Rato. A febre do rato, não. Cara, Ainda não.
É um filme do mesmo diretor de Amarelo Manga. Deixa eu olhar aqui rapidinho o nome do diretor, só para não ficar tão boiando, né? Febre do Rato, filme. Aproveitar que tá aqui no computador, né? Cara, o diretor é o Cláudio Assis. E é de uma vida muito letárgica no Recife. A galera fala assim, bem-vindo ao Recife. É um diretor recifense ou pernambucano, né? E é uma vida muito doida, com incesto, com muita droga, com a galera muito... Um grupão que vive assim meio anarquicamente, né? Só que ao mesmo tempo que é muito intenso o movimento deles, é muito lento e é muito letárgico, porque, de alguma forma, há na nossa vida também uma dimensão de qual a força que a gente tem, a energia que a gente tem, mas o quanto a gente se espalha. Tanto que quando a gente está muito espalhado, parece que a gente não consegue, parece que a gente está tudo acelerado, mas as coisas não vão ganhando consistência para serem feitas, né? Pensando nessa dimensão velocidade área, né? Às vezes a gente está muito acelerado, mas nada se realiza e a vida não anda, né? Porque parece que a área está muito dissipada. Ao mesmo tempo, o contrário é verdadeiro. Às vezes a gente está com muita velocidade e a área está muito restrita. A gente tende a implodir, né? Ficar tipo doido. Né? Eu acho que essa daí que é a dificuldade do corpo sem órgãos, né? Que é esse corpo liso aí de viscosidade e atrito praticamente nulo, né? Por isso que é difícil a gente se efetuar como tal. Por isso que a gente fica tão rígido, né? E tão assim condicionado nesse círculo de piano algumas vezes, né? Eu acho que é isso mesmo. É como eles falam depois, né? De qualquer forma, você já tem um. É isso que a gente tem, né? É com isso que a gente tem que lidar, com esse espaço liso. Então, como que você vai dar contorno a ele? Sabendo que todo contorno que você fizer é perecível, é temporário, como é que se fala? É membranoso, né? Ele tem troca de membrana. Então, é uma condição muito difícil de assumir. Acho que é isso, né? Assumir esse lado do corpo sem órgãos, sem enrijecer, exercitar ele, é de uma forma coragem trágica. Tipo, vai dar errado uma hora, mas tem que topar mesmo assim, né? Você está produzindo cortes em meio ao meio caos, né? Então é como se fosse você tá patinando no gelo ali e uma hora você vai ter que fazer uma manobra no ar, sabe? Uma coisa Sim, assim. alguma hora você vai ter que fazer um gesto de freamento, né? De interrupção, assim, né? Senão vai patinar até. Então, continuando a citação. Eis porque a identidade é essencialmente fortuita, de modo que cada uma deve percorrer uma série de individualidades para que a fortuidade desta ou daquela torne todas necessárias. Então, acho que, pelo que você pegou alguma coisa aí? Eu acho que, assim, não sei se eu estaria muito certo ou errado, também não interessa muito, mas. Não, vambora, tá muito legal. Mas eu acho que Né? seria aquela necessidade do eu, né? De eu querer me firmar como pessoa, tipo, eu me definir como Matheus, ou como um cara que estuda engenharia, um cara que faz, sabe, nessa síntese meio conectiva das coisas, sabe? Para me firmar como eu mesmo. Sim. Só que eu acho que aqui ao mesmo tempo tem a coisa do fortuito aqui, né? Isso porque a identidade é essencialmente fortuita, né? Então ele tá falando dessa identificação, eu acho que é nesse nível mesmo. De modo que cada uma dessas identificações, né? Cada uma dessas identidades, cada uma dessas almas deve percorrer uma série de individualidades para que a fortuidade daquela ou desta ou daquela torne todas necessárias. Que é muito essa coisa do amor fati, né? Do amor pelo destino, assim, né? Tipo, tomei chifre, fiz merda, fiz mancada, e tudo isso foi Ian, tudo isso foi Matheus. Mas para eu estar aqui hoje e poder afirmar isso que eu sou, teve que passar por isso tudo, não tem jeito, sacou? É isso que é o trágico do bagulho. Você poder consumir eu sou, mas eu sou com tudo isso que já foi, com todos os meus nomes de história, né? Pô, mas eu te conheci lá em 2013, você era totalmente outra pessoa. É verdade. Mudei, todas as células do meu corpo mudaram e toda a minha experiência mudou, mas de alguma forma a história desse sistema continua numa certa continuidade, né? Tem um esforço de continuidade aí, né? Pode ser afirmativa ou ressentida, né? A gente fica assim, nossa, como que eu pude ser desse jeito? Que doideira. Isso quando não é os outros, né? Como você pode ser desse jeito? Nossa, quem nunca esperei isso de você? Seria aquela não identificação com uma outra individualidade através da sua própria individualidade que confronta, né? Aí vai muito também daquele capítulo que você comentou, né? De atração e repulsão, né? Sim. É o momento do Eterno Retorno que faz tudo ser necessário. Era tudo necessário. Todos esses perrengues, né? Todas essas tretas. Aí a nota do tradutor é de novo referenciando
o Klossowski, né, o Nietzsche, o ciclo vicioso, a euforia de Turim, no caso, o nome do capítulo. Vamos lá. As forças de atração e de repulsão, de ascendência e de descendência, produzem uma série de estados intensivos a partir da intensidade igual a zero, que designa o corpo sem órgãos. Entre aspas, entre parênteses, entre aspas. Mas o que é aí singular é ainda a necessidade de um novo afluxo, que não somente para não somente significar essa ausência. Afluxo, Matheus, você que tem um ponto de vista aí das ciências exatas, você poderia nos irradiar com uma elucubração? Primeiro eu dei um spoiler ali falando das forças de atração e repulsão, né? Que eu nem tinha lido. Essa é a magia do texto. A gente fica no texto que acaba prevendo ele. Mas o A, né, ele dá aquela sensação de negação, né? Aquela coisa que não escoa, que não flui, que não tá, né? Que não tá se permitindo ir para um deslocamento de um ponto A a B. Eu imagino isso como uma coisa estática, né? Vamos pensar que o fluxo, normalmente, ele só escoa quando você aplica uma tensão de cisalhamento na superfície dele. Então, você tem esse deslocamento aí da parte superficial, né, mais extrema, para a base. E a tendência é que, se eu faço um movimento de deslizamento, a parte que está fixada no chão, o movimento dela é zero ainda. Até ela escoar totalmente, ali vai ser zero. Então, seria um ponto de afluxo ali, vamos dizer. Saquei. Eu poderia dizer que há um equilíbrio temporário das forças ali. Sim, tem que ter, né? Porque senão, sei lá o que pode acontecer, né? Não, senão seriam uns níveis de condições muito doidos, né? Flutuações, transformações da matéria também, né? Seria aquela ideia do atrito, né? Ou se não tivesse atrito, você não ia conseguir se movimentar, sabe? Sim. Volta hoje aí de vez, de novo, o Kellerman, cara, que é parte do meu trabalho também como psicólogo clínico, é esse camarada, né? E ele fala da importância da força da gravidade. Produzir forma com o corpo é aprender a lidar com a gravidade, né? E andar, mais ou menos, é tipo saber cair com estilo, né? O andar, o caminhando vai cair com estilo. Você tá jogando com aquela força ali, as forças internas também, né, do teu organismo, mas esse jogo da gravidade, do seu peso, de poder ir pra frente, assim, né? Não deixar ficar agarrado no chão. Mas eu acho que essa ideia do afluxo, vamos reler aqui até com essa ideia. Eu estou entendendo isso, né? Não é que estanca o movimento de tudo, não é que cessa o movimento, mas é um movimento que de alguma forma estanca pelos seus encontros, né? De atração e repulsão, talvez, né? Aquele ponto, por exemplo, você pega dois ímãs, coloca um metal no meio e o metal tá ali vibrando, né? Mas ele não tá parado. Há forças atuando e há ali um afluxo de movimento, talvez. Eu acho que pode ser também aquele estranho familiar antes de você reagir ou se movimentar, sabe? Você não sabe o que está acontecendo ali. Acontece uma situação nova e você fica meio catatônico até você ter, sei lá, o compreendimento ou sentir que você deve fazer alguma coisa. Sim, uma afetação que te movimenta parado, né? Te deixa em movimento mais parado, assim, né? Vou até reler aqui, ó. Mas o que aí é singular é ainda a necessidade de um novo afluxo para não somente significar essa ausência. Ficou meio misterioso, mas pelo menos elocubramos a coisa do afluxo. Não há o eu Nietzsche, professor de filologia, que perde subitamente a razão e que se identificaria com estranhas personagens. Ao sujeito nietzschiano que passa por uma série de estados e que identifica os nomes da história como esses estados. Todos os nomes da história sou eu. O sujeito se estende sobre o contorno do círculo cujo centro o eu desertou. Que bonito isso, né, cara? Um sujeito Nietzsche, um sujeito Mateus, um sujeito Ian. Que é sempre o último, né? Acho que essa é a hipótese desse capítulo 3, né? Não capítulo 3, dessa terceira seção do primeiro capítulo, né? Como que o sujeito é sempre a posteriori, né? Como que é sempre uma identificação posterior. No centro está a máquina do desejo, a máquina celibatária do eterno retorno. Vou até anotar isso aqui. Mas legal que é isso, né? Ele desconecta essa história dessa máquina celibatária, que eu estou entendendo que é esse efeito de máquina, que é efeito posterior à máquina paranoica, a máquina miraculante, a máquina que desorganiza tudo, né? Que estranha por tudo estar muito organizado, mas também a máquina de onde faz tudo emergir, e dessa contradição que não se resolve numa síntese, né? Não é
há uma atração, uma repulsão, então o resultado das forças é uma vertente estável. Não, é uma vertente, é um vetor instável. É uma máquina celibatária do retorno. A máquina celibatária, no meu entendimento, eu imagino que é aquela força solitária que começa a criar por si mesma. Eu acho que é. Não, vai lá falar mais, desculpa. É porque normalmente a gente identifica essa coisa de celibato como aquela coisa de castidade, aquela coisa religiosa, né, cristã, assim, mas o celibato ele é uma definição de solidão mesmo, né? É verdade. Um negócio muito assim próprio seu do indivíduo ali, quando você está, sei lá, refletindo, você está sendo um celibato do pensamento, né? É verdade. Tem a ver com a solteirice também, né? E aí, ser solteiro, cada seu celibato, né? Mas tem uma coisa de uma castidade, uma pureza celibatária, de acordo com a religião. E eu lembrei de duas coisas curiosas, assim, você falando, tem a imagem também no coisa da Indiana lá, o guruzão que sai no meio dos matos, que eles se encontram lá, como é que é o nome? O sadhu. O sadhu, ele também é um peregrino. O sadhu, necessariamente, ele vive em peregrinação. Tem um termo que falava dessa peregrinação, que é viver meio de forma errática, viver meio solitário, né? E eu lembro do Guattari falando também do Kafka, que há uma diferença muito grande quando ele está enamorado e quando ele está solteiro nas cartas que ele escreve. E há dessa migração solteira, dessa nomadismo solteiro, um perigo muito grande de tudo dar errado, sacou? De, tipo, ele se afundar na depressão, ele se fuder todo, sacou? Essa máquina errática aí que você comentou, esse viver errante, me lembra muito o Siddhartha do Hermann Hesse. Sim. Tem Também essa dimensão, né? Pô, é livro lindo, né? Que eu acho que em cada capítulo tem esse ponto em que parece que ele arruma uma síntese, né? Parece que ele acha um vetor de estabilidade, mas ele o recusa, né? Eu não dou conta, eu vou para um próximo. Tipo assim, ele acho que primeiro nega um mestre, depois nega a si, depois nega uma vida mundana, e depois ele nega o eu, né? No quarto capítulo, talvez ele negue o eu em conluio com seu amigo Govinda, né? E eu acho o mais interessante é que a gente está falando tanto de fluxo, né? Que ele meio que se torna o rio, né? No pensamento. Ele vira o rio, né? Ele devém rio, ele vira o próprio fluxo, né? Ele precisa desse encontro, né, com o rio, e ele vira o jangadeiro, né? É Jorge Amado diria jangadeiro. E perde filho, perde mulher, perde esse caralho no rolê, né? Muito doido. Isso é um processo, perde parte, né? Se perde, né? Nossa, se perde também. Mas eu acho que você tem toda a razão, que eu acho que essa dimensão da máquina celibatária é quando esse jogo de forças, que não é estático, mas é estacionário, temporariamente estacionário, ele propicia um movimento de autoprodução, né? Propicia um movimento de autorreconhecimento, de tipo autopoieses, né? Autopoiese, totalmente, mas também um vetor de autodeterminação, de feedback, né? É um mecanismo de feedback para consigo mesmo, assim, tipo, retroalimenta a informação do que está dando certo, o que está dando errado, onde que a força está indo. Isso é do vivo, né? Mas no desejo é uma parada muito diferente, que o desejo não quer só sobreviver. O desejo quer um certo excesso, né? Então, é difícil oferecer esse feedback do desejo, né? Porque acho que o feedback do instinto é mais óbvio, assim, né? Por mais que eu não goste muito da ideia de instinto, mas comer, vai ver a fome, você corre atrás da comida, você retroalimenta, morreu Maria, voltou ao equilíbrio do sistema. Agora, o que é o desejo para quero estar de conchinha hoje, ou quero estar sozinho hoje, ou não quero trabalhar, ou quero trabalhar com tal coisa? Porra, aí dá muito mais trabalho, né, velho? Desejo nada falta, né? Excede, né? Mas excede, a gente tem que dar conta desse excesso trágico aí, né? Que perde parte, que encontra com várias forças. Vamos lá. Como sujeito residual da máquina, o sujeito nietzschiano obtém um prêmio que traz euforia, voluptas, que é a última energia, né? A terceira energia. Opa, deu o nosso alarme aqui, velho. Mas vamos terminar essa página, o que você acha? A gente dá um gás aqui. Pode terminar. Tentar né, fechar uma página. Vamos fechar essa sessão, não tem problema não. Como sujeito residual da máquina, o sujeito nietzschiano obtém um prêmio que traz euforia, voluptas, por tudo o que ela põe a girar e que o leitor supunha ser apenas a obra de Nietzsche em fragmentos.
Maneiro isso, hein? Entre aspas, Nietzsche crê dedicar-se doravante não a um sistema, mas à aplicação de um programa, sob a forma dos resíduos do discurso nietzschiano, tornados, de certo modo, repertório do seu histrionismo. Mais uma vez, né, uma nota do tradutor, Klossowski, até os pontos de reticência acrescentados pelos autores. E página 259 a partir desses pontos. Vamos seguir, que eu acho que está no mesmo bonde, né? Não se identificar com pessoas, mas identificar os nomes da história com zonas de intensidade sobre o corpo sem órgãos, e a cada vez o sujeito grita: sou eu, então sou eu. Então nosso clamor por Laurinha Lero não é pela figura Laurinha Lero, até porque ela é pura virtualidade pra gente, né? Mas todo o campo de intensidades que corre naquele programa lindo da Rádio 4 lá, Laurinha, um dia espero que você ouça, por favor. Então é isso, né? Então é isso. Nunca se fez tanta história como o esquizo. E o Nietzsche é um puto esquizo, né? Um cara errante, um cara que dá uma surtada, né? Nem de maneira como ele a faz. De uma só vez, ele consome a história universal. Começamos por defini-lo como homo natura, e ei-lo, afinal, homo história. Muito bom, né? Se no homo natura eles remetem todo o espinosismo, né? Da direção do encontro com a natureza, das conexões de Lenz, né? Do Molloy. Aqui eles estão voltando ao Nietzsche para meter um homo história, né? Na última síntese. O cara mete um plano de imanência e ainda dá para fazer aquela relação que o Nietzsche ele criticou todos os outros filósofos, né? Então ele é todo mundo, criticou todo mundo e se tornou ele mesmo a partir dessas críticas e suas definições, né? O mais necessário, né? O destino. Você já deu uma olhada no sumário do Etiomo? Não, o Etiomo não cheguei a ler ainda. Etiomo vale muito a pena, parece livro de comédia, assim, né? Que é autobiografia, que, né, muito se estuda. Porque eu sou tão foda, né? Porque eu sou tão fodão. E aí tem um capítulo para meu preferido, a parte do por que escrevo tão bons livros, né? Cara, a pessoa fala, por que eu sou um destino? Cara, é muito bom isso, né, tá ligado? Você chega na gatinha, chega no gatinho ali, gata, eu sou um destino, tá ligado? Pesado, né? De um ao outro, esse longo caminho que vai de Hölderlin a Nietzsche e que se precipita, entre aspas, de novo, a euforia não poderia prolongar-se em Nietzsche tanto tempo quanto a alienação contemplativa de Hölderlin. Nunca li Hölderlin, não tô ligado. A visão do mundo atribuída a Nietzsche não inaugura uma sucessão mais ou menos regular de paisagens ou de naturezas mortas, que se estende por cerca de 40 anos. Ela é a paródia rememorativa de um acontecimento. Um só ator para desempenhá-la em um dia solene, porque tudo se manifesta e torna a desaparecer em um só dia, mesmo que tenha durado de 31 de dezembro a 6 de janeiro, para além do calendário regular. Mais uma vez o Klossowski. E isso aí. Bonito, hein? Bonito para um caralho, né? Né? Mas esse livro do Klossowski é todo poético, só que, tipo assim, é isso o tempo todo. Você tem que meio que entrar num labirinto ali. O que você tá falando aqui, meu amigo? Eu tô perdido. E o... desculpa, falei. Exatamente eu lendo o Anti-Édipo na primeira viagem. Não, mas o Anti-Édipo ainda mas é labiríntico mesmo. Eu acho que o Anti-Édipo é um livro que você não pode levar muito a sério, assim, de verdade. Se você trava ali, fica tipo, não entendi, não posso ir pra frente, aí você... É a caixa de ferramenta, né? A famosa caixa de ferramenta. Se você ler para querer dar o significado para tudo, você até tá ferindo o próprio conceito do Anti-Édipo, né? Tá ferindo a proposta de experimentação mesmo, né? Eu acho que tem uma proposta, tipo assim, não vale só ler para correr atrás do conteúdo, tem que experimentar esse conteúdo de alguma forma. Aí tá já na leitura, isso é muito maneiro, né? Que nem assistir o The Big Lebowski e querer dar um sentido para aquilo, sabe? Pô, a galera não só deu sentido, mas fez uma religião, né? O lebowskismo lá, né, cara? Big Lebowski. Mas bota fé, cara. Mas, cara, curti muito. O último parênteses aqui, esse livro, né, O Ciclo Vicioso, o Deleuze fala que é um dos maiores livros sobre Nietzsche, assim, né? O maior estudo sobre Nietzsche que tem. E vem depois, é dedicado ao Deleuze. O Ciclo Vicioso é dedicado, o Klossowski se dedica ao Deleuze, e eu acho que ele sai em 68, e o Deleuze já tinha escrito em 62 um livro sobre o Nietzsche, que é um livraço também, só que é muito diferente. O Deleuze passa pano pro Nietzsche, o Klossowski não muito, assim, é engraçado isso.
Bom, chegando perto do encerramento aqui, Matheus, o que você achou dessa experiência? Falando em experiências aí, conteúdos e experiências. Queria agradecer, né, o convite, foi maravilhoso. Comentar uma subseção aí que eu não li, então foi o puro Devir, né? O suco de Devir a gente tomou aqui agora. Foi muito interessante, cara. Eu gostei bastante e talvez aí, quem sabe, em próximos eventos eu possa voltar aí pra gente comentar mais coisas. A gente vai fazendo uma circulação de participantes aí. Pode fé, cara. Cara, foi muito legal de ter aqui e muito interessante ouvir de uma parte também das ciências exatas, pensar essas dimensões de fluxos e de matéria, mas também com relação às forças da física, né? São coisas que eu acho que eles estavam muito em conexão com isso, assim, e é muito maneiro como é extremamente transdisciplinar, né, o que eles estão falando. Sim, até mais porque o Guattari, ele era o cara que era multidisciplinar, né? O cara fez farmácia para falar de molaridades e molecularidades, e de repente o cara começa a abrir um laborde lá e vira um psicanalista. É muito curiosa a história do Guattari, né, cara? Ele tentou farmácia, tentou filosofia também, não deu conta não, e assistiu o seminário de Lacan. Um cara que tinha muito tempo, né, velho? O cara ele conseguiu estar em todos os lugares, assim. Não é à toa que ele fala tanto do ritornello, né? Essa coisa que repete com uma certa diferença, né? Esses diversos tempos dentro de um mesmo tempo, né? Eu acho essa imagem muito legal, e poder cultivar esse tempo de estar numa aula, de tocar piano. A Sueli Ronick fala que ele tocava piano para caralho, assim. Eles tratam muito de música, né? E o que é engraçado, né? O cara é tão múltiplo assim, ele acaba sendo tido como menor porque ele não é graduado em filosofia que nem o Deleuze, né? Acaba até sendo meio que ocultado. Eu acho um negócio, dá pano pra manga essa história, né? E isso, né? Dá uma guinada muito, muito forte na obra do Deleuze, né? Ele muda totalmente a do Deleuze e compõe coisas juntos. Assim. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, inclusive, voltando ao Ritornello uma vez, eu tenho pensado muito em Ritornello ultimamente. Tem uma entrevista do Deleuze falando do Mil Platôs, e aí ele fala assim, já tinha uns 6 anos que o Mil Platôs tinha saído, assim, em 1986 mais ou menos, ele vira... Então, né, o Mil Platôs é legal, tem os conceitos ali que são muito fortes, muito bons. Por exemplo, de Ritornello eu tô começando a entender agora. Aí eu, caralho, velho, aí sim, publicou com força, hein? Assim, não, solta aí, Catarina, eu confio em você, bota isso aí que tá legal. Assim. Tô brincando, né, mas é o que eu brinco com meu amigo, assim, tem um meu amigo grandão, que é o Frederico, lá acho que ele é cientista social da Federal Fluminense. Eu estava lendo o Ritornello, né, o Platô do Ritornello, e aí eu estava escrevendo mensagem para ele e falei, caralho, eles não explicam o que é, eu acabei o Platô, eles não explicam o que é o Ritornello. Aí ele falou assim, porra, liga pro saque, ele é cariocão, né? Liga pro cerveja de direito do consumidor, fala lá, porra, Eu acho que se você for pedir explicação para os muitos que escreveram com 4 mãos aí esse livro, nem ele sabe explicar. Acho que. Lembra aquela parte ali e tal? Pô, lembro não, foi mal já. Diz o Guattari também que ele não lia nada do que ele escrevia depois. Não voltava, nenhum escrito. Por isso que ele inventava tanta coisa, não lembrava de nada que ele escrevia. A gente tinha que inventar coisa não. Vamos ficar nessa, vamos correr atrás do nosso almoço, camarada? Fica assim então, cara. Muito obrigado. Não, mas calma aí, deixa eu parar de gravar para te dar um abraço aqui, um abraço virtual. Então, encerramos aqui. Forte abraço a todo mundo até semana que vem. Recado final, Matheus? É isso aí, pessoal. Valeu. Foi maravilhoso ter participado desse evento aí que fez a quinta-feira ser mais divertida. Um acontecimento. Valeu, camarada. Valeu, pessoal. Até a próxima. Estou encerrando. Uau!